Se você está pensando em investir em imóvel construído a preço de custo, por meio de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, quero trazer este tema que ninguém gosta de comentar, a chamada de capital. Inclusive, é possível que você tenha deixado de entrar neste lucrativo mercado dos imóveis construídos a preço de custo por ficar com medo deste tema. Corretor tem medo de tocar no assunto, investidor tem receio de perguntar. Corretor deixa de fazer uma venda, investidor perde uma grande oportunidade. Tudo isso por ignorar algo tão simples e que hoje eu vou desmistificar para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Will Ketzler, engenheiro civil, corretor de imóveis especializado em imóveis para investimento. Já te convido para curtir esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que você quer ver prosperar e assine o canal se você ainda não assinou. Esse tema costuma gerar dúvidas e até insegurança. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é, por que acontece, como se proteger e até como minimizar riscos em seus futuros negócios. Então o que é a tão temida chamada de capital? Chamada de capital nada mais é que o termo usado quando a administradora da SPE precisa solicitar uma nova contribuição dos cotistas, além daquela que já estava prevista no cronograma de aportes, nas mensalidades. Ou seja, o orçamento inicial não foi suficiente e os sócios precisam colocar mais dinheiro para que a obra continue. E como nesse modelo não existe lucro embutido, a administradora não tem de onde tirar recursos para uma eventualidade extra e faz a tão assustadora chamada de capital. Devemos ressaltar que a administradora não vai ficar chamando o capital à torta direita. E sim, vai ter que explicar, prestar contas detalhadas, justificar os porquês e os sócios inclusive podem trocar a administradora. Te explico mais para frente. E por que acontece a chamada de capital? Existem vários motivos legítimos e alguns evitáveis. Primeiro, aumento de insumos, cimento, aço, cobre, mão de obra, tudo isso pode subir ao longo da execução da obra, principalmente em períodos de inflação ou instabilidade. Por exemplo, obras a preço de custo que tenham passado pelo confinamento, é quase certo que tenha feito chamada de capital, devido ao aumento significativo dos insumos, bem como, obviamente, diversos problemas com parte dos funcionários. Will, mas se os insumos subiram, isso vai estar refletido no CUB. Lembrando que essas obras são indexadas pelo CUB. Se você não sabe o que é CUB, comenta aqui para mim que eu explico. Então já vai ser automaticamente repassado na atualização dos valores dos aportes normais. Nem sempre. Dependendo da fase da obra, determinado tipo de insumo pode sofrer uma alta que não vai ser refletida por completo na variação do CUB. E é, por exemplo, justamente um item que está sendo necessário naquele momento. Por exemplo, a obra está nos seus finalmentes e está sendo feita a pintura do prédio. E este insumo teve um aumento de 30%, por algum motivo. Ele não vai refletir todos esses 30% na alta do CUB, mas a obra vai precisar desembolsar esses 30% a mais referente às tintas, para dar continuidade. Segundo, eventos inesperados, mudança no solo, exigências novas na prefeitura ou até problemas climáticos. Terceiro, erros de orçamento. Isso acontece quando a administradora subestima os custos para baratear cotas, o que é um erro grave e perigoso, que nos leva ao quarto item, má fé da administradora. Sim, pode acontecer. Estamos lidando com pessoas podem sim possuir más intenções. Eu vou deixar no card um vídeo que eu comento sobre isso. Terceiro item, a SPE não tem lucro. O orçamento precisa fechar no zero. E aqui está um ponto crucial. Uma SPE bem estruturada não tem lucro embutido na construção. O valor arrecadado com as cotas deve cobrir apenas o custo do terreno, da documentação, dos impostos, da obra e mais a taxa de administração. Sim, a administradora cobra uma porcentagem para tocar o projeto. Lembre-se, a obra é preço de custo, não é obra gratuita.
Óbvio que ninguém trabalha de graça. Obra a preço de custo no modelo de SPE, não existe lucro por parte da administradora. O lucro vai para o bolso do investidor. Você compra a preço de custo e vende a preço de mercado. Essa diferença, o lucro que vai para o seu bolso. Está claro? Ou seja, o balancete contábil da obra precisa fechar no final, no zero. Por isso também que não tem desconto. Se algum corretor ou administradora der desconto para você entrar numa SPE, desconfie. Porque, teoricamente, se ele está dando desconto para você, ele deveria cobrar de outro cotista do projeto essa diferença. Isso quer dizer que não há folga financeira. Não existe margem, como no empreendimento tradicional. Quarto ponto. Como uma boa administradora age? Uma administradora competente sabe disso e por isso o que ela faz? Ela faz um orçamento detalhado com base em planilhas técnicas, composições de custos realistas e contrato muito bem amarrados. E prevê sim uma reserva de contingência, um pulmão, um buffer, 5, 10% do orçamento justamente para cobrir imprevistos, sem precisar acionar uma chamada de capital. Eu quero frisar aqui que imprevistos de obra acontecem. Um imprevisto que justifica uma chamada de capital é um motivo de força maior, vamos por assim dizer, como foi o caso da PAN. Agora, problemas que podem vir a acontecer, mas que não vale a pena perder tempo detalhando no planejamento, você cobre com essa reserva prevista de contingência. E o mais interessante, se essa reserva por acaso não for utilizada, ela pode ser revertida em benfeitorias para o condomínio, como por exemplo um mobiliário diferenciado, uma piscina aquecida que inicialmente não estava prevista, um paisagismo mais premium, uma área gourmet diferenciada ou até mesmo esse valor ser devolvido aos cotistas. Você já parou para pensar numa empresa que entrega uma obra com qualidade, dentro do prazo, sem surpresas e ainda devolve um pouquinho de dinheiro no final? A credibilidade dessa empresa fica absurda. Esse é o tipo de empresa com quem eu escolheria trabalhar, sem pestanejar. Quinto ponto, o perigo das obras baratas demais. Alerta importante para quem só olha preço. Cotas em empreendimentos a preço de custo oferecidas com valor muito abaixo da média do mercado acende o sinal vermelho. Por quê? Ninguém constrói um prédio a preço de banana. Se o valor está muito abaixo, ou o orçamento foi maquiado, ou os custos foram mal previstos, ou os envolvidos estão de má fé. E o que vai acontecer lá na frente? Chamada de capital. Praticamente certa. Você entra achando que fez um bom negócio, mas no fim paga até mais do que num projeto bem orçado desde o início. Sexto ponto, mesmo com chamada de capital, ainda pode valer a pena? Sim, mesmo com uma eventual chamada, investir via SPE ainda pode valer mais a pena do que comprar um imóvel pronto ou no modelo incorporado. Se o custo final total ficar, por exemplo, 10% acima do previsto, ainda assim você pode estar pagando de 30% a 40% menos do que o imóvel padrão, similar numa incorporação tradicional. E não preciso nem fazer as contas para você entender que sim, vale muito a pena. Se você é investidor, você já deve saber bastante sobre esse tema. Mas se você está começando agora, não se assuste. Aprenda, estude, conheça a empresa e as pessoas envolvidas, chame um bom corretor de imóveis para você entrar nesse negócio que mais cresce e que mais coloca dinheiro no seu bolso. Will, como que é o histórico de chamada de capital das empresas que você trabalha? Olha, antes de eu começar a vender um empreendimento de determinada administradora, eu sondo, pesquiso, conheço os envolvidos pessoalmente, vou a fundo, procuro trabalhar com empresas sólidas e eu convido você a fazer o mesmo. Não existe um número muito preciso. Tirando aquele período da PAN, eu aconselho você a considerar a possibilidade de se ter algo em torno de 10% a 15% no máximo de uma eventual chamada de capital. Assim você não vai ser surpreendido na entrega do empreendimento. E se caso não houver, ou se a administradora for tão boa,
a ponto de devolver um saldo que tenha sobrado, você vai aumentar ainda mais o seu lucro. E uma segurança extra: se você é cotista, cotista é o nome que se dá à pessoa que adquiriu uma unidade num projeto a preço de custo e que ao final vai ter o seu apartamento registrado com matrícula tudo certinho. Eu não quero que você confunda cotista de uma SPE de cotista do empreendimento multipropriedade. São coisas bem diferentes, eu não trabalho com multipropriedade. Se você é cotista, exija os balancetes, orçamentos e todos os documentos para acompanhar a obra. E se caso estiver notando irregularidades, é só você se reunir com os outros sócios cotistas e vocês podem solicitar a troca dessa administradora. Lembre-se que os proprietários do projeto são os cotistas. A administradora é uma mera contratada. Quer segurança maior do que essa? E no mercado imobiliário, transparência e critério fazem toda a diferença. Imóveis sempre vence. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui que eu respondo. Curte o vídeo, manda lá pro teu amigo, compartilha, assina o canal e até o próximo vídeo.